Imagine um homem com o QI mais alto do mundo declarar publicamente: Jesus Cristo é Deus. Esse foi o tema do meu vídeo mais assistido aqui no canal. E depois dele, centenas de perguntas chegaram, algumas fáceis, outras bem polêmicas. E hoje eu vou responder as 7 perguntas mais difíceis sobre esse caso. E a primeira é sobre uma teoria que circula há anos, mas que não resiste a 5 minutos de investigação. Seja muito bem-vindo ao canal Fala Senhor. Aqui, fé e razão não se anulam, mas se complementam. Se você é cético e não tem medo de fazer perguntas difíceis, esse é o lugar certo para você estar. Então já clica em se inscrever para você não perder. E a primeira pergunta que me fizeram foi essa aqui: Jesus nunca existiu. Foi inventado no Concílio de Nicéia. Essa teoria circula muito na internet, surgindo através de filmes e depois divulgado por blogs, redes sociais, mas não tem base histórica. O Concílio de Nicéia, no ano de 325 d.C., não foi para criar Jesus, e sim para resolver um debate teológico. Ele é eterno e da mesma essência de Deus Pai, ou apenas um ser criado? E existem fontes independentes falando de Jesus muito antes disso. O historiador romano Tácito, no ano de 116, cita a execução de Cristo por Pôncio Pilatos. Flávio Joséfo, no século I, também o menciona. E esses registros são de autores que não tinham interesse em defender a fé cristã. Além disso, temos manuscritos do Novo Testamento, datados de muito antes do concílio, preservando relatos que já circulavam entre comunidades cristãs espalhadas pelo Império Romano. Isso prova que a figura histórica de Jesus já era consolidada muito antes dessa reunião. Outro detalhe é que a mensagem central sobre quem ele é já estava sendo pregada e registrada por líderes cristãos como Justino Mártir e Irineu, séculos antes de Nicéia. Ou seja, não havia invenção, mas reafirmação do que já era crido. Ou seja, a existência de Jesus era um fato reconhecido dentro e fora da fé, séculos antes de Nicéia. E a próxima pergunta é justamente sobre a existência real do QI 276. Será que esses números são verdadeiros ou inflados pela internet? E a resposta para ela é sim. Yong-Hun Kim foi testado e reconhecido por Guinness, Giga Society, Mensa, 999, Mega Society. Não é um número tirado do nada. Foram avaliações feitas em diferentes épocas com resultados consistentes. QI de 276. Para ter ideia, a média mundial fica entre 85 e 115. Acima de 160 já é raríssimo. Einstein é estimado entre 160 e 190. Quem está muito além dessa faixa? Esses testes são realizados por avaliadores independentes e com metodologias que reduzem ao mínimo qualquer possibilidade. Não é algo que se compra ou se inventa. Outro ponto é que ele foi avaliado em campeonatos e eventos internacionais com supervisão oficial, o que dá ainda mais credibilidade aos resultados. Inclusive, alguns desses testes tinham limites máximos que ele praticamente estourou. Curioso é que ninguém questionava esse número até ele declarar publicamente: Jesus Cristo é Deus. Só então começaram as críticas. E isso diz muito sobre a real motivação de algumas pessoas. E é aqui que vem a pergunta seguinte: como alguém com esse nível de inteligência pode crer tão firmemente em Jesus? Para Kim, fé e razão não se opõem. Cristo é minha lógica, ele diz. Sua decisão não veio de emoção cega, mas de anos de estudo de filosofia, ciência, história e teologia. Ele vê Jesus como a chave que conecta todas as peças da realidade. E ele não está sozinho. Newton via a ciência como forma de entender a mente de Deus. Pascal chamou a fé de a aposta mais inteligente. Francis Collins, do projeto Genoma Humano, afirma que foi a investigação lógica que o levou à fé. Além disso, Kim argumenta que a lógica sem o fundamento absoluto leva a contradições morais e existenciais, e que em Jesus ele encontrou o ponto de referência imutável. Para ele, é impossível explicar plenamente a ordem, a consciência e a moralidade sem considerar Deus. Quando tantas mentes brilhantes de áreas diferentes chegam à mesma conclusão, isso deveria no mínimo despertar a curiosidade. A fé nesse caso não é um salto no escuro, mas o resultado de seguir as evidências até o fim. E isso nos leva a outra questão que muitos levantam. Será que isso não é fanatismo? Fanatismo é acreditar sem base, se recusar a ouvir e rejeitar qualquer evidência contrária. Quem faz o oposto? Debate, responde perguntas difíceis, não evita críticas. Para ele, fé é resultado do raciocínio, não fuga dele. O mesmo aconteceu com C.S. Lewis, ex-ateu que chegou à fé após uma longa resistência intelectual, e Francis Collins, cientista que liderou o projeto do genoma humano. Também não abandonou a lógica para crer, seguiu a lógica até encontrar Cristo. Vale lembrar que o fanático não busca diálogo, enquanto Kim participa de discussões abertas com acadêmicos e céticos, expondo seus argumentos ao público. Ele não teme perguntas, pelo contrário, as incentiva. Essa postura é o contrário
contrário do isolamento intelectual. Ela envolve confronto de ideias, disposição para mudar e abertura para o diálogo. Isso não é um sintoma de fanatismo, mas a convicção consciente. E a próxima pergunta é: ele mistura ciência e religião? Quem reconhece que ciência e fé respondem às perguntas diferentes, mas vê as duas como complementares. Ele explica que a consciência é como informação quântica, que não desaparece com a morte, como um arquivo salvo na nuvem. O corpo para, mas os dados continuam. Também considera plausível a teoria da simulação, que vivemos em uma realidade criada por algumas inteligências superiores. Para ele, essa inteligência superior tem identidade. É Deus revelado em Jesus. Essa perspectiva é compartilhada por outros cientistas que, mesmo sem professar fé, reconhecem sinais de ordem e propósito no universo. Quem apenas vai além ao afirmar que esse design é o mesmo Cristo revelado nas Escrituras. Essa visão não busca provar Deus como fórmulas, mas mostrar que o avanço científico, longe de ameaçar a fé, pode fortalecê-la. Quanto mais descobrimos, mais percebemos que há muito que não conseguimos explicar sem considerar uma mente por trás de tudo. E isso nos leva a outra suspeita comum. Será que tudo isso não passa de marketing pessoal? Antes de declarar sua fé, Kim já era conhecido no meio acadêmico, liderava organizações científicas e tinha patentes e presença em conferências pelo mundo. Ele não precisa criar polêmica para ter atenção. E no meio acadêmico, assumir publicamente ser cristão costuma fechar mais portas do que abrir. Se fosse estratégia de marketing, seria uma das mais arriscadas possíveis, com grande chance de prejudicar a reputação em projetos. Além disso, suas declarações não foram feitas em contextos de autopromoção, mas em entrevistas e publicações onde poderia ter evitado o tema para não se queimar. Ele assumiu o risco porque acreditava no que dizia. O fato de manter sua posição diante das críticas e até de possíveis perdas profissionais mostra consistência, e isso é raro. Quando a motivação é apenas ganhar atenção, quem busca fama geralmente recua ao primeiro sinal de prejuízo. E isso nos leva à próxima questão. Ele está tentando provar Deus cientificamente? E a resposta é não. Quem sabe que ciência e fé respondem a perguntas diferentes. A ciência explica o como e a fé responde ao porquê. Ele diz que tentar medir Deus em laboratório é como tentar pesar o amor em uma balança. O instrumento não foi feito para isso. Isso não significa que as duas não conversem ou não se conectam. Para ele, cada descoberta é mais do que um detalhe da obra do Criador. Ele vê o diálogo entre ciência e fé como enriquecedor, não conflitante, pois acredita que as descobertas científicas confirmam aspectos da criação descritos nas Escrituras. Isso amplia a admiração, em vez de diminuí-la. É por isso que cita pensamentos como de Blaise Pascal, que diz assim: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima dele. Essa visão convida à reflexão, não à imposição. Ela desafia tanto o cético a considerar novas possibilidades, quanto o crente a aprofundar seu entendimento. E já que falamos de convicção, vem a pergunta mais pessoal que recebi. Pedro, você acredita nas mesmas coisas que ele? E essa pergunta é a 8ª e vai como um bônus para vocês. Eu prometi 7. E a minha resposta é sim, mas não porque ele acredita. Eu não sigo Jesus porque um homem com QI 276 o segue. Eu sigo Jesus porque investiguei, confrontei minhas dúvidas e encontrei nele as respostas mais coerentes e transformadoras da minha vida. Assim como Kim, não creio apesar das perguntas difíceis, mas creio por causa delas. Cada dúvida me levou a buscar mais fundo e cada busca me trouxe de volta a Cristo. E essa jornada não foi um ato cego, mas um processo de investigação, reflexão e experiência pessoal. Eu encontrei sentido e propósito em verdades que resistiram ao tempo, à crítica e à minha própria resistência. Toda a lógica do universo aponta para o Criador, a perfeição das leis da física, o ajuste preciso das constantes cosmológicas, a complexidade da vida, a simetria matemática que sustenta a matéria e até mesmo o código genético que carrega informações da vida. Se até uma simples cadeira tem um Criador e um propósito, porque nós, seres incomparavelmente complexos, não teríamos? E eu devolvo essa reflexão para você. Se as respostas que você encontrar apontarem para Jesus, você teria coragem de segui-lo, mesmo que isso custasse a sua reputação? É uma escolha que mexe com orgulho, com a vida e com o rumo de cada decisão. Quando a inteligência e a fé caminham juntas, o resultado é clareza e a verdade não teme investigação. E talvez o maior desafio não seja a falta de provas, mas a disposição de seguir as evidências até o fim. E agora, se quer entender desde o começo essa história incrível, clica aqui na tela e assista a história completa de Young-Hoon Kim, o homem com o maior QI do mundo. Muito obrigado por acompanhar o canal até aqui, eu vejo vocês no próximo vídeo.